Meditação, o progresso espiritual. A trajetória do progresso espiritual na humanidade e na história da humanidade é a prova legítima de que o mistério da vida sempre desafiou o espírito em todas as suas fases de ascensão, atestando a inexorável existência do elemento divino perceptível sob todas as formas, pelas consciências mais lúcidas nos diversos graus evolutivos. Assim, é da lei que o progresso se realize apesar dos homens, em qualquer experiência ou experiências que logrem vivenciar sempre em comunhão, na qual interagem os planos material e espiritual, a serviço do despertar da consciência. Isso implica dizer que a coexistência é um princípio fundamental da vida para a harmonia do universo. A inter-relação que nos vincula à família universal, colocando-nos o desafio de compartilhar aprendizagens pela responsabilidade que a vida nos impõe, como caminho de libertação de tudo o que obstaculiza a evolução. Se já avançamos em compreensão e ajustes diante da lei, é dever consciencial, pelo exercício do amor sem restrição, que lancemos luzes onde as sombras ainda dificultam o florescimento das bem-aventuranças como valores inalienáveis do espírito verdadeiramente livre. Nesse sentido, o Espiritismo é a sublime alvorada com que a espiritualidade anunciou o fim do período sombrio da ignorância espiritual, apresentando-nos a vida em plena claridade, para que a luz da verdade se faça o caminho percorrido por Jesus. É preciso, pois, se persuadir de que não há nada que impeça alcançar este objetivo. Nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem qualquer sinal material. Colocando esta luz sobre o candeeiro da nossa ignorância, buscaremos elucidar questões que versam sobre as práticas que se utilizam de talismã, de amuletos, de palavras sacramentais, de rituais, enfim, como instrumentos que medeiam determinadas relações com a espiritualidade. Constitui-se indício da imaturidade espiritual que ainda caracteriza parte expressiva da população terrena. O questionamento que se coloca à luz da doutrina dos espíritos é por que razão o Pai, em espírito e verdade, desmaterializado pelo Cristo de maneira tão sublime, ainda necessita, a exemplo do bezerro de ouro dos tempos primitivos,
de objetos, de rituais, de sacrifícios, de feitiçaria e outras tantas formas de negociatas com o plano espiritual para atender muitas vezes a interesses escusos e inconfessáveis. Por outro lado, como se realiza a intercessão espiritual em relação a tais práticas? Quando, via de regra, nem sempre a ignorância de quem as utiliza está associada à má intenção. Embora a imaturidade que ainda caracteriza determinados estágios evolutivos nas experiências reencarnatórias. E por fim, quais as consequências para o espírito quanto à responsabilidade diante das leis morais e do progresso? A relevância deste tema vai refletir-se na questão 553 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com que algumas pessoas pretendem dispor da cooperação dos espíritos? E a resposta nos vem clara e efetiva. É o efeito de torná-las ridículas se forem pessoas de boa fé. Caso contrário, são pessoas que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganadas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos somente pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Portanto, em se tratando de causas e consequências, há que se considerar o merecimento, a humildade, a sinceridade, o teor das vibrações expressadas pelas nossas reais intenções e a frequência mental emotiva neste intercâmbio. Esse comportamento será o nosso cartão de visita responsável direto pelas parcerias e associações conscienciais que se formularão, objetivando o nosso socorro e auxílio espiritual. De acordo com a lógica kardeciana, a natureza dos espíritos atraídos depende da pureza das intenções e não dos objetos utilizados. A espiritualidade evidencia a inutilidade das práticas centradas em qualquer esfera de entendimento material. Entretanto, devemos nos ater à dupla natureza dos espíritos, a material e a espiritual. Desencarnados esclarecidos exercem sobre o praticante o poder da autossugestão, levando-o psicologicamente a mobilizar forças interiores e, assim, ele produz um campo energético que funciona como defesa psicológica e emocional. Resulta daí a proteção cuja ação e poder seriam, para o ignorante, atribuídas ao objeto. Certas pessoas preferem, sem dúvida, uma receita muito mais fácil para afastar os maus espíritos,
como, por exemplo, algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, o que seria muito mais cômodo do que se corrigir os seus defeitos. Somos o que pensamos. E por essa razão, a criatura, ao modificar o seu padrão de pensamento, altera igualmente a sua realidade. É assim que, pela lei de causa e efeito, acaba por vincular-se às fontes da divindade, atraindo pelo pensamento a assistência dos bons espíritos. Esse é o poder que a luz da codificação, os talismãs, amuletos, palavras sacramentais, etc., exercem sobre a criatura que ainda transita pela imaturidade. Da mesma forma, se a autossugestão for de natureza inferior, o processo de causa e consequência será de teor equivalente. À luz do ensino dos espíritos, quando se trata de intercâmbio espiritual, se os objetos nada representam, não se pode avaliar o poder da sugestão que eles exercem sobre a dimensão psicológica do ser humano, induzindo o praticante a colocar-se pela autossugestão em estado de vigilância e de boa conduta pela crença no objeto. Por outro lado, por equivalência de interesses, pode colocar-se inadvertidamente sobre a tutela de inteligências menos felizes, gerando pesados ônus para experiências futuras. E desta forma, a influência que os talismãs exercem atuará para operar positiva ou negativamente a mudança do padrão de pensamento, origem das criações mentais e responsável pelo que somos. O plano de fundo será sempre o pensamento, ao qual os espíritos acorrem por lei natural. Suas funções e seu desempenho, seus atributos e características são atualmente objetos de pesquisas da física quântica e outras áreas do conhecimento, antecipadamente estudados na codificação, como se observa na questão 554 do Livro dos Espíritos. Aquele que sem um verdadeiro motivo confia naquilo que chama virtude de um talismã, não pode, por esta mesma confiança, atrair espíritos? Pergunta Allan Kardec. E ainda continua. Pois então, é aí que o pensamento age? O talismã não é senão um sinal que ajuda-o a dirigir o seu pensamento? E a espiritualidade responde: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Contudo, é raro
que aquele que, sendo simples o bastante para acreditar na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso demonstra uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombadores.